Batismo de adultos e batismo de crianças. Vamos conversar um pouquinho sobre esses dois ritos dentro da Umbanda. Bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Bom, antes de tudo, um terreiro localizado na cidade de Praia Grande, Baixada Santista, estado de São Paulo. Descrição do vídeo aqui no YouTube, tá os dias e os horários da gira também aqui na descrição do vídeo no YouTube, porque eu estou distribuindo em vários outros lugares agora. Tá aqui o link para minha escola online, aderitosimões.com.br. Todos os meus cursos, apostilas, tá tudo lá. Eu também agora voltei com um podcast. No momento eu voltei no seguinte sentido: eu separo o áudio do vídeo, jogo o áudio como podcast. Mais lá para frente, quando tiver um pouco mais sossegado, acho que isso aí nunca vai acontecer, mas quando tiver um pouco de boa, soltou aqui o fio atrás, hein? Eita, nós! Eu vou fazer um conteúdo diferente como podcast, tá? Pode procurar no SoundCloud como Adérito Simões, pode procurar no Spotify como Adérito Simões, pode procurar no seu aplicativo podcast, no seu iPhone como Adérito Simões. Eu não sei como faz no Android, mas de alguma forma dá para vincular o feed lá no seu agregador aí de podcast, que a origem é lá no SoundCloud, tá lá meus podcasts, que é o áudio dos vídeos, tá? Vamos ao que interessa. Batismo de adulto e batismo de criança. Por que é interessante falar sobre isso? Primeiro porque eu abordei esses assuntos agora no Teoria do Sacerdócio, lá na aderitosimões.com.br, então tá fresco na cabeça, vamos falar sobre isso também aqui, aproveitar o assunto. E antes e primordial, melhor do que isso, tem uma diferença muito grande entre o batismo de criança e o batismo de adulto. Dentro da Umbanda nós temos esses dois institutos, batismo de criança e batismo de adulto. Ou dois sacramentos, na verdade seria só um, porque eu considero o sacramento batismo de criança como um sacramento mesmo, e o batismo de adulto como obrigação de Oxalá, a lavagem de coroa. Vamos falar sobre isso. Dentro da minha tradição ritualística, a primária do Brasil é a minha parte ritualística, tá? E a doutrina é Rubens Saraceni. Muita gente não entende, mas a gente não tem culpa disso. Tudo bem, as coisas não são preto no branco como todo mundo deseja que seja. Batismo de criança, dentro da minha tradição, é um sacramento e tem uma diferença primordial. A criança não escolhe ser batizada. É uma diferença essencial. O batismo dos adultos, que eu chamo obrigação de Oxalá, é um rito de preparação da coroa do médium. É um rito de iniciação, é rito de entrada, preparação da coroa desse médium na corrente mediúnica. Tem uma diferença gritante, muito grande. Aquilo que alguns terreiros chamam de batismo, eu aqui chamo de conversão religiosa. Então vamos lá. Coloca aí a vírgula didática. Isso. Batismo de criança, padrinho, madrinha. Já vou falar quem pode ou não. Tem os pais e a criança que não fez a escolha, os pais levaram. Raramente uma criança fala, eu quero. Mas se ela diz, eu quero, eu vou, já até quase passou da idade, porque ela tem um discernimento para escolher. Normalmente a criança de colo vem e nós batizamos. O rito de batismo está lá no Teoria do Sacerdócio, não é esse o assunto. São as diferenças, as chavinhas que identificam. É batismo de adulto, obrigação de Oxalá, tem que ser médium da casa. Batismo de criança, sem problema nenhum. Traz a criança, nós batizamos, pode ser qualquer criança. Faz parte dos ritos de Umbanda. Os pais podem ou não ser de Umbanda, não importa. Há o batismo.
Rito de conversão é um outro esquema, também só para quem ingressou dentro da corrente mediúnica, ok? Então, o batismo de crianças, ela não escolhe. O pai e a mãe traz a criança, ou trazem a criança, junto com padrinho, madrinha, neste caso podendo ser entidade de esquerda ou de direita, ou madrinha, padrinho encarnado. Para você se localizar um pouco no batismo das crianças, até mais ou menos 7 anos, tudo bem, vem um padrinho e uma madrinha, ou um padrinho ou uma madrinha, normalmente é os dois, padrinho e madrinha. Pode ser espiritual ou pode ser encarnado. Tudo bem. Neste caso de criança, se o padrinho e a madrinha forem entidades, admitimos que seja, por exemplo, Exu, Pombagira, Caboclo, Preto Velho, criança, boiadeiro, marinheiro, cigano, tudo bem. Já presenciei, sem problema nenhum, o batismo de criança em que o padrinho era o seu tranca-rua e a madrinha, Dona Maria Padilha. A gente está na Umbanda, tá? Não são demônios. Oh, meu Deus do céu, você viu? Aí recorta e coloca lá em um canal evangélico, mas não um canal evangélico inteligente, um canal evangélico desordenado, tá? E os caras vão ficar bravos com isso, porque é o que eu penso mesmo. Se você é fanático, se você não tem ordem, hierarquia e que leva adiante as suas próprias diretrizes, tem que ficar olhando para a religião dos outros para atacar e ter alguma coisa para fazer. No lugar de converter para, não, tem que destruir para que... Tudo bem, isso é outro assunto, isso aí é outro negócio. Nesse caso, não há problema nenhum, porque são espíritos de Umbanda que trabalham na Umbanda para o bem, tá? Para o bem do próximo, o bem comum e assim por diante, tá? Então não há problema nenhum no batismo de crianças isso acontecer. Já naquilo que nós colocamos como obrigação de nosso Pai Oxalá, batismo de adulto aqui no Templo Sete Montanhas do Brasil, que a gente chama de T7, não pode, se for escolhido pelo batizando, não pode ser uma entidade de esquerda. Tá? Aqui a gente fez o recorte, tá? Não estamos mais falando do batismo de criança, estamos falando do batismo de adulto, que na minha tradição é uma obrigação de filho de santo, não se faz com assistência, e não pode ser ali padrinho ou madrinha, ou os dois, entidades de esquerda, porque nós aqui colocamos como lavagem de rosas brancas, obrigação de Oxalá. Falamos batismo por falar, mas o rito específico é lavagem de coroa, obrigação de Oxalá, a primeira obrigação. O que é mais tem ali padrinho, madrinha, tudo bem, sem problema nenhum, encarnado, desencarnado, só não pode ser de esquerda. Por quê? Obrigação de Oxalá, lavagem de coroa de rosas brancas, então é só direita. E a pessoa opta por isso, obviamente, tem o juramento. Jura fidelidade, jura respeitar a hierarquia, jura praticar somente o bem. Tem os juramentos de quem está fazendo essa obrigação, tá? É específico para isso. O rito de conversão é o momento em que este filho de santo, da corrente mediúnica, nos faz com assistência, ele, não tendo participado de nenhum terreiro, faz também os seus juramentos e jura se converter à religião de Umbanda, que naquele momento ele a aceita e irá seguir a hierarquia, suas ordens e a lei de Umbanda. Qual que é a lei de Umbanda? Isso dá um curso de 1 ano, tá? Amar ao próximo como a si mesmo. Mas isso é católico? Não, a Umbanda tem isso como regra, como lei, como princípio base. Ponto. Tem isso. E outras regras. Respeitar as divindades, respeitar os orixás, respeitar as linhas de Umbanda,
manter as suas obrigações em dia, vir nas giras, ajudar o próximo, nem que seja somente nas giras, tem o mínimo de auxílio que você tem que prestar, praticar a caridade dentro da hierarquia do terreiro, adquirir mais responsabilidades e assim cumpri-las nesse sentido. Para mim, são 7 degraus que esse médium vai cumprir. Os graus de Bojá, os graus de Abaré e cabeça de Morubixaba, se for o caso da missão mediúnica dele. Ponto. Correto? De criança, a criança não escolhe. Os pais trazem para apresentação aos orixás, entidades, pode ser madrinho, padrinho, madrinha, padrinho, entidade de direita ou de esquerda. Ponto. Batismo de adultos, na minha tradição, pode ter padrinho, madrinha, entidade, mas tem que ser de direita, chamamos de obrigação de Oxalá. A preparação da coroa deste filho de santo para a vida mediúnica dentro do nosso terreiro. Existem alguns terreiros que batizam adultos na cachoeira, ou mesmo não sendo da corrente mediúnica. Eu não faço isso por estas razões, pelos juramentos que fará perante a organização do terreiro e porque depois desse período, para ter o batismo de Umbanda, é preciso ser de Umbanda junto a uma corrente de trabalho. A assistência que vem sempre e cumpre a lei de Umbanda, faz o bem e tudo mais, pode-se dizer umbandista, é um bandista, mas o médium, para ser batizado, receber uma lavagem na coroa e assim ter a sua mediunidade já aberta, trabalhada, em condições de começar a jornada de Bojás, Abarés, cabeça de Morubixaba, é outra coisa. É outra coisa. A lavagem de coroa vai dar essa condição vibratória para o filho de santo começar tua jornada, preparação vibratória ali na obrigação de nosso Pai Oxalá, dá uma limpada, integra a corrente mediúnica e desenvolve essa mediunidade. Aí ele vai ter o cruzamento de coroa, ele vai ter nome, ponto, linha, falange do caboclo, ele vai ter um trabalho específico e guias específicas para começar a sua jornada de atendimento, ele já estava dando passe. Nesse período ele vai adquirir também e passar por uma obrigação da esquerda, logo adiante fará a coroação, logo adiante 3 anos depois dessa coroação terá uma renovação, 1 ano terá uma renovação, 3 anos também, 5 anos terá um rito diferente, ele já estará, por exemplo, como Abareguaçu, e assim a vida dele segue em direção à sua sabedoria mediúnica. Aqui ele está adquirindo conhecimento para transformar este conhecimento em sabedoria. Logo, para nós, batismo de adulto é uma obrigação dentro da caminhada, da jornada do médium dentro de um terreiro. Cada terreiro tem um método. A Umbanda Molocô tem um método que é mais ligado a culto de nação, não tem problema nenhum, é lindo, maravilhoso, é uma escola de Umbanda. A Umbanda Esotérica tem diversos outros ritos com as suas toalhas, com seus símbolos, com a sua ritualística própria. A Umbanda Sagrada tem outros ritos, também ali sendo organizados a partir de então com um ciclo ali fechadinho, que vai ser demonstrado e colocado para todos vocês a partir do Colégio de Umbanda e a nova direção que eles têm. Qual mais? A Umbanda Esotérica, a Umbanda do Primado, que eu apresentei para vocês agora, que eu levo a ritualística junto no meu terreiro, da minha tradição. O Molocô, Almas em Angola tem um rito específico também, tradicional, popular e assim por diante. Todos os terreiros têm um começo, meio e fim, todos os terreiros têm um tipo de batismo com algumas regras, essas são as minhas. Quer mais? aderitosimões.com.br ou vai lá no Spotify, procura Adérito Simões, tem os podcasts, você vai no SoundCloud, também tem, só procura Adérito Simões. O bom de ter nome esquisito é isso. Você coloca em qualquer rede social, não tem ninguém. Então você põe lá, Adérito Simões, em qualquer lugar, bate no Google. Sou eu, né? Sou eu. Não vai dar erro. Adérito Simões. SoundCloud, Spotify, aplicativo podcast do iPhone, no Android, não sei como você agrega isso aí. Vou dar uma olhada e depois te falo. Ou
você vê aqui nos vídeos e é o mesmo áudio até agora. Se não, lá mais adiante eu mudo. Ou tá enrolado hoje o negócio, hein? Mano do céu, tá difícil de tá enrolado o negócio, né? Aí no Spotify que eu não bolei ainda o negócio. Ó como é fácil, depois de anos você faz. Bom dia, Umbanda! Seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote da Tempestade de Montanhas do Brasil, terreiro localizado na cidade de Praia Grande, estado de São Paulo, Baixada Santista. Aqui na descrição do vídeo estão os dias e horários da nossa gira. Como também nós temos também o aderitosimões.com.br, é a plataforma de ensino Umbanda de forma inteligente. Então, se você fala 4 anos isso, né? Ou desde 2014, já faz 5, você decora. Agora eu não sei como fazer isso não, tá bom? Até amanhã, já acabou o vídeo, o assunto já foi. Tchau.